Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom estar com você novamente no Alesp Cidadania. Se a gente ainda não se conhece, eu sou Arthur Neves e estaremos juntos nos próximos 60 minutos para debater um assunto muito importante relacionado à defesa pessoal feminina. Este é um projeto de lei da deputada Janaína Pascoal, do PRTB, que se faz presente aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, deputada. Eu que agradeço a oportunidade. Também falaremos com o grão-mestre que está presente aqui, fundador da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal, um artista da arte marcial, o grão-mestre Norberto Serrano Júnior. Seja muito bem-vindo. Grato, Arthur, grato uma presença maravilhosa aqui e o pessoal aqui. Vamos para o debate aí, debate não, para tentar explicar alguma coisa sobre defesa pessoal. Que bom. Também recebemos aqui em nosso estúdio o profissional da Educação Física, membro do Conselho Regional de Gabinete do Conselho Regional de Educação de São Paulo, de Educação Física do Estado de São Paulo, Mausler Paulinetti. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, obrigado, deputada Janaína, ao mestre Norberto. Estaremos aí nesta uma hora muito felizes. Que bom, sejam os três então muito bem-vindos. Você que está aí do outro lado, participe conosco. Seja muito bem-vindo você também. Eu inicio o nosso bate-papo com a deputada Janaína Pascoal, que é autora desse projeto que tramita na Assembleia Legislativa desde 2019. Me corrija isso. Sim, quando eu me candidatei a deputada estadual, eu apresentei várias propostas, né, durante a campanha, e já era proposta minha, né, tentar implementar no estado de São Paulo que pelo menos uma aula semanal de educação física fosse de luta para as meninas, né? Pode-se falar luta ou defesa pessoal, muita gente criticou eu utilizar, né, o termo lutas, preferiam defesa pessoal, mas qual era a ideia? Na verdade, por isso eu apresentei o projeto, que as mulheres pudessem se defender. Eu acho que muitas vezes quando a pessoa que está na política pensa nas mulheres, é sempre uma mulher vítima. A mulher que vai ter que apertar o botão do pânico, a mulher que vai ter que ir na delegacia da mulher, sempre a mulher vítima. Eu gosto de trabalhar para a mulher protagonista. Como é que a gente faz uma mulher protagonista? Preparando essa mulher desde pequenininha, seja intelectualmente, seja profissionalmente, para ela ter independência, né, e poder mudar de vida se necessário, seja fisicamente, né, e daí entra o incentivo ao esporte, que eu entendo que toda forma de esporte é saudável, né, se possível diária. A gente pode até aprofundar essa discussão, porque você previne um monte de coisa, envolvimento com drogas, mas é uma discussão que pode até ir para outros rumos. Seja essa questão da luta, porque entra a disciplina, né, entra foco e entra a capacidade de você se defender em situações adversas, porque os crimes dos quais as mulheres são vítimas, em regra, são crimes praticados num ambiente mais restrito, né, como o estupro. É raro o caso de uma pessoa ser estuprada na frente de todo mundo, né? E a capacidade de luta, de se defender, é um fator surpresa, que é importante no momento da defesa, né? E daí é que vem essa proposta. Olha, interessante, justamente pegando já uma onda nesse bate-papo aqui com a deputada, um levantamento da Rede de Observatórios de Violência comprovou uma triste marca. No ano passado, gente, houve um aumento de 30% na violência contra mulheres. E aí eu já pergunto também para o grão-mestre aqui, importante a defesa feminina? Se vê muito a prática, as mulheres estão aderindo a essa modalidade de defesa? Bem, eu mudaria um pouquinho nessa... Havia uma proporção, uma estatística que a cada 15 segundos uma mulher é violentada ou estuprada. Isso no planeta, tá? Então, é pelo marido, é pelo irmão, enfim, N situações. E eu tenho 65 anos, são 55 de luta, né? Eu tive uma quantidade muito grande de mulheres desde o início. E hoje o que eu sinto é justamente o problema maior é que elas estão desamparadas totalmente sozinhas e não têm uma defesa. E o pessoal deturpa um pouco com relação ao que é a luta. E ela justamente tem toda uma filosofia envolvida nessa história.
é que nem a arma, né? A arma não é interessante para nós, o que interessa é o antes, que é justamente evitar a agressão. Então tem todo um procedimento anterior, antes dela agir, inclusive fisicamente, que ela tem que aprender. Agora, é interessante porque quando conversávamos por telefone, antes, claro, desse programa, falávamos, Norberto, grão-mestre e eu, e ele me disse, quando eu trouxe a ideia desse tema, do debate, muito bem colocado pelo projeto de lei da deputada também, ele falou assim, olha, eu estive com o pessoal do Conselho Regional de Educação Física, Exato. e falando exatamente sobre isso. Então, nada mais importante também nesse momento de termos aqui o Mausler também falando conosco sobre esse assunto. Em via de regra agora, seguindo essa linha de raciocínio, né? Como que o senhor observa a presença feminina nesse momento de defesa? Assim, as mulheres têm buscado mais essa defesa? Sem dúvida. Hoje você tem o esporte, uma atividade que as mulheres estão praticando em várias modalidades, mas o número cresceu nessa área de lutas justamente com a ideia que a deputada está fazendo e que possa realmente ser sancionada essa lei, que vai poder já preparar as meninas nas escolas, porque as mulheres já são adultas que vêm procurar justamente por ter já sofrido uma violência, um atentado, e as mulheres elas têm que se preparar. Hoje, esse número que você falou triste de 30%, isso foi esse ano. Agora ele vem crescendo a cada ano. Nós temos que parar isso. E é muito difícil porque a mulher no metrô é abusada, em transporte coletivo. E a mulher, tendo uma defesa, ela vai conseguir inibir essa pessoa. Então, a iniciativa da deputada, olhando na base essas meninas, já que temos educação física na escola, que agregue mais uma atividade nesse sentido, que vai proteger. Eu tenho filha, tenho sobrinhas, tenho mulher, e gostaria que isso realmente virasse lei, porque dá uma oportunidade muito grande para as meninas. Agora, na confecção, durante a elaboração desse projeto de lei, deputada, a senhora esteve em escolas, conversou com profissionais da própria educação física? Eu levantei textos também de outros países, mostrando pesquisas que essa prática, né, esse treino tem eficácia. Levantei situações concretas de mulheres que evitaram estupros, mulheres que evitaram assaltos. Todo santo dia a gente vê no jornal um exemplo disso. Mas o que me intrigou muito é que eu senti resistência justamente das parlamentares de esquerda, que adoram usar aquelas camisetinhas, lute como uma menina, né? Só da boca para fora. Porque elas tiveram a coragem de dizer que eu estava incentivando a violência. E disseram assim, tem que chamar a polícia. Elas vivem falando mal da polícia. Aí, para implicar com o meu projeto, disseram que tinha que chamar a polícia. Eu não tenho nada contra a polícia. O problema é o seguinte, até você chamar e a polícia chegar, o estupro já ocorreu, entendeu? Isso se você está numa área central. Se estiver numa área periférica, se estiver numa área rural, aí é que não tem jeito mesmo. Então, nós temos que ter condições de nos defender, ou pelo menos de atrasar a prática do ato, entendeu? Violento. E, por incrível que pareça, do lado da direita também houve resistência. Aí a resistência foi que eu estaria fazendo diferença entre os meninos e as meninas. Por que para as meninas e para os meninos não? Então eu quero deixar muito claro aqui que eu sou um entusiasta da luta, não tenho nada contra os meninos praticarem, acho que toda forma de esporte, como eu disse, é saudável e inclusive tira do caminho do crime, do caminho das drogas. Então não é que eu sou contra os meninos praticarem. É que eu vejo este projeto como um projeto de segurança pública, entendeu? Como nós temos um problema real envolvendo violência contra as mulheres, eu acho que seria uma iniciativa da seara da segurança pública. Ah, mas é de saúde também, ok. Ah, mas é de educação também, sim, mas primordialmente de segurança pública. Agora é interessante, grão-mestre, que a deputada propõe algumas lutas, formas de lutas, né?
A gente conversava logo no início da apresentação sobre apresentei aqui as faixas pretas que o senhor possui, né? Existe alguma luta que seja mais ideal para esse processo de defesa? Na verdade, o que acontece? Tem uma diferença muito grande em luta esportiva e arte marcial. E a defesa pessoal é a arte marcial. Então, quando você coloca regras em uma luta, o cérebro ele responde àquilo que você está sendo treinado. Então, se nós estamos falando de defesa pessoal, nós precisamos ser objetivos e trabalhar o cérebro exatamente naquilo que é necessário. Então, se eu trabalhar uma luta esportiva, eu vou pensar com o esporte. E o que nós estamos buscando aqui é a sobrevivência das meninas. E aí há uma trava no momento exato da situação. Essa é a diferença. A deputada falava também sobre essa questão da disparidade, né? Deixar os meninos de lado, as meninas, por favor. Então, eu acho que tudo tem que ter um passo ainda. Primeiro passo, quem é mais frágil? As mulheres. Aí depois vamos pensar nos meninos, que também não é para se deixar, porque a questão maior, eu acho que eu comecei a treinar por causa de bullying. Uhum. Eu tinha 8 anos de idade e eu era grande, mas eu sofria exatamente com os moleques até mais menores, porque a índole de cada um é que faz você ser, ou você é o que vai sofrer, ou que vai bater, enfim, né? E o meu motivo de treinar foi eu acabar com o bullying. E foi daí que eu me coloquei como bandeira de ensinar as pessoas a se proteger. Essa foi a ideia. Meio Cobra Kai. Exatamente. Conhecem a filosofia principal. E, eu penso assim, vez ou outra, de repente pode ser até uma fala de alguém que esteja assistindo ao programa, né? A violência gera violência. E como ficaria essa situação? Mas a luta não é violência, criatura. A luta, primeiro, isso que ele falou, é filosofia, é meditação, é autocontrole. Ela entendeu? falou. Ela violência é perda de controle. A luta é autocontrole. É você entender que isso vai só utilizar dessa capacidade se for necessário, entendeu? Então começa na cabeça, entendeu? E eu tomei um cuidado quando da elaboração, que foi a tua pergunta, eu fui lá na Secretaria da Educação para saber do secretário, que na época era o professor Rossielli, se era possível implementar. E ele disse que sim, porque eles têm um ambiente de treinamento dos professores, que já são da rede, e existiria a possibilidade de contratação de professores de fora da rede, seja para ministrar as aulas, seja para treinar os professores. Então eu fui tomar esse cuidado para saber se era algo factível, entendeu? E como poderia ajudar, por exemplo, o Conselho Regional numa situação dessa? O Conselho Regional, ele se preocupa com a qualidade que o profissional venha a oferecer ao cidadão. A segurança. A deputada foi muito feliz quando pesquisou com a Secretaria de Educação os cuidados legais, que o exercício ilegal da profissão é crime. Então, é o profissional de educação física especializado na modalidade. A deputada também foi muito feliz. Se lá não tem esse profissional, como alguém treinar? Aí a confederação que tem essa expertise treinará esses profissionais de educação física devidamente registrados, porque existe uma responsabilidade em atendimento ao cidadão. Até quando você diz de violência gera violência, nas artes marciais, no esporte não existe isso. É a prevenção. Você vê várias modalidades de lutas, ninguém sai brigando por aí, pelo contrário. São as pessoas que prezam o respeito, prezam a cidadania. É o segundo segmento que mais canta hino nacional, é o esporte. É o exército militar e o esporte em segundo lugar. Então existe o patriotismo também nisso, o respeito às pessoas. Os praticantes esportivos são bons filhos. Então isso é importante. E o Conselho, ele está sempre apoiando qualquer federação, na parceria de convênio, que estabeleça o respeito ao cidadão, ao munícipe e com qualidade. O Conselho Regional de Educação Física, ele prima pela qualidade e o exercício legal oferecido à sociedade. Agora, como poderia ser feito esse exercício do ensinamento aos profissionais da educação física?
Então, segundo o secretário, seria possível estabelecer, por exemplo, um convênio para esses treinamentos, entendeu? Então, é algo viável, não é uma ideia para ficar solta. Agora, precisa querer. Né? Veja, eu apresentei o projeto em 2019. É uma lerdeza isso aqui. Desculpa dizer. Isso já era para estar sendo praticado. E outra, não precisa ser o meu projeto. Fui lá falar com o secretário, por quê? Quem está no executivo, numa canetada, pode implementar uma medida. Então, por óbvio que eu quero que o meu projeto seja aprovado, mas o que eu mais quero é que a ideia seja executada. Não importa se é com fulcro no meu projeto ou não. Então, assim, se o atual secretário da Educação quiser, se o atual governador, porque já mudou, quiser, ou o próximo, eles podem baixar uma resolução, estabelecer esse convênio e implementar. Ah, mas isso aí não vai aparecer agora. Né? Esse é o problema do político brasileiro. Ele quer fazer alguma coisa que vai aparecer agora. Isso vai aparecer quando essa menina de 7 anos tiver 17, 27, entendeu? Que ela vai ser uma mulher mais firme, mais segura, que tem impacto não só no físico, tem impacto no mental. Aliás, como nós estamos aqui falando de esporte, não só de luta, todo bom psiquiatra sabe que antes de dar remédio você tem que determinar que a pessoa faça esporte. Né? O efeito, a gente está vivenciando aí o pós-pandemia, essa onda de depressões, de desesperança, o esporte, ele é um antídoto para isso, entendeu? Por favor. Bom, eu já tinha um certo fascínio teve meu voto na candidatura e eu já tinha sabia da intenção dela com relação a isso. O que acontece? Coincidiu, por incrível que pareça, a semana passada, nós tivemos uma reunião no Conselho Regional de Educação Física, que era uma coisa que a gente já estava tentando encaixar. Né? E aí o que aconteceu? Nós fizemos um certo casamento justamente de formar os professores de educação física faixas pretas em defesa pessoal. E aí, automaticamente, independente disso, se o tempo for a necessidade, nós forneceríamos professores ou também lapidaríamos os professores de outras modalidades para poder chegar a poder dar esses treinamentos. Entende? Essa foi a ideia. E casou que justamente você tinha matéria para fazer com ela. Então, aí, falei, com a lei e tudo mais, olha, eu acho que é lá de cima que estão... Tomara, né? E é importante que se faça, que se tenha uma celeridade, de fato, numa situação dessa. A gente falava agora sobre a questão da pandemia, né? Quantos casos aconteceram dentro de casa sem que as pessoas ouvissem? Por exemplo, se as mulheres estivessem treinadas para essa defesa pessoal, certamente as histórias seriam outras, né? Mas assim, essa questão da depressão, né, pelo excessivo fechamento, acho que o primeiro fechamento, ele foi necessário. O segundo e a extensão foi um erro na melhor das hipóteses. Né? Esse excessivo fechamento, ele causou uma onda de depressão que tem atingido principalmente as crianças e os adolescentes, que estão inclusive com dificuldade de sociabilizar, né, de socializar agora esse retorno. Então, as práticas esportivas e a defesa, elas podem ter um impacto, entendeu? Na saúde mental dessas pessoas. Né? Aí eu estou falando em geral, não só meninas, meninos e meninas. Né? Mas assim, precisa querer fazer. Porque assim, por exemplo, é ano eleitoral. Eu tenho ouvido pessoas dizerem assim, não, olha, depois da eleição a gente vai fazer. Como assim? Entendeu? Nós estamos no meio do ano, a eleição é em outubro. Não precisa ficar parado esperando a eleição para depois fazer alguma coisa. Vamos realizar agora, entendeu? Né? Então, para ser rápido. Essa velocidade, ela é muito incômoda para mim. Como que o Conselho Regional observa essa história? Já poderia ter acontecido antes essa situação de repente, num auxílio, numa ajuda dentro das escolas, no preparo da defesa da mulher? O Conselho Regional de Educação Física, ele tem por obrigação orientar e fiscalizar. Implementação de ações e de políticas públicas cabe às instâncias que estão no comando.
ou as entidades esportivas. Então, só queremos que o profissional esteja lá, devidamente registrado, para que o conselho possa monitorá-lo, para não ter desvio de conduta e realmente enaltecer a profissão que ele escolheu e levar a qualidade para a sociedade. É o que a gente sempre coloca isso. O projeto da deputada é que permite que esses profissionais possam exercer uma atividade a mais. Ele tem o seu conhecimento técnico e na defesa pessoal ele agregará mais um conhecimento e que poderá exercer essa sua atividade. Não só dentro da escola, depois ele pode estar também atuando em outros espaços também comunitários, entidades comunitárias que, como a deputada falou, a periferia não tem às vezes atenção devida e as ocorrências acontecem com um número muito grande. Então isso é um avanço muito bem. Agora o Conselho ele está sempre preocupado em estar olhando isso junto com os legisladores para que faça realmente o melhor para o munícipe. Quando eu apresentei o projeto, eu li inteirinha a Base Nacional Curricular, né? Um troço desse tamanho assim. E eu achei intrigante porque na parte da educação física já está prevista a luta. Já está lá, entendeu? Então, assim, Verdade. Não precisa ter ali uma mudança federal, porque o pessoal gosta de... Sabe o que querem do deputado estadual? Que ele só fique dando nome de rua e fazendo homenagem. Aí adoram dizer assim, não podia, porque isso aí é federal, já está lá, entendeu? Só tem que fazer acontecer. Eu fiz escola estadual até a 8ª série, 8º ano, né? Depois o colegial eu fiz particular, depois entrei na pública. O que eu percebo, seja na estadual, seja na particular? A aula de educação física não é levada a sério como deveria ser. É como se fosse uma aula de nada. Ah, vamos tocar uma bola aqui, vamos fazer... É uma aula de brincadeira. Não deveria ser. Porque a educação física, ela é importante para a disciplina, para a organização, para tudo isso que a gente já falou. Então tem que mudar a mentalidade, seja nos colégios públicos, seja nos privados, entendeu? A senhora tem razão, perdão. Me lembro muito bem, estudei em escola pública... No meu tempo reprovava. E olha, é impressionante. Hoje em dia é justamente isso. Haja vista... Enfim, né? Tá ali a aula de educação física. O que a gente vai fazer agora? Não, tem gente que não faz absolutamente nada. Uhum. De repente, deputada, além de uma aula só, poderiam ser 2, 3, de repente? Sim, eu tentei pôr alguma coisa, porque assim, o povo implicou tanto, entendeu? Então assim, eu falei, eu vou começar. Né? Teve gente que teve chilique que falou, não, as meninas vão se machucar. E nós somos feitas de açúcar, entendeu? Então assim, eu entendo esse povo. Uma das coisas que aconteceu nessa pandemia e a volta, a depressão é muito grande. Uhum. Eu tenho as crianças, você vê, os adultos já sofreram uma depressão absurda. E as crianças, então, não se fala. Eu não sei, eu não tenho esse problema de depressão. Eu sei que tem um lado químico nessa história também. Mas o que eu tento ensinar é as pessoas têm que correr atrás do prejuízo, senão você vai morrer na praia. Então, com as crianças é o que a gente vai tentar ajudar elas a colocar, a acreditar nelas, sabe? A autoestima, tudo isso tem que ser trabalhado. Mas você sabe que, pegando o gancho que a deputada você falou, o esporte ele não prejudica, ele não vai danificar, pelo contrário, ele enaltece, vai dar as condições físicas, a agilidade, a esperteza. Como a deputada falou, a parte mental também é importante, a motivação, a disciplina, o entusiasmo. Então, tudo isso o esporte proporciona, ele não causa dano. Por isso que tem que ser profissionais devidamente habilitados para exercer a sua atividade. Então, tudo isso vai enaltecer essa pessoa. Quando nós fizemos educação física, era a matéria que mais gostávamos. E você entrava numa sala para fazer depois matemática, geografia, história, português, com entusiasmo, porque existia aquele ambiente gostoso que a educação física proporcionava. E quando a deputada disse que ela pesquisou,
existe a condição hoje da educação física até atingir as modalidades, porque é atividade física na regulamentação da lei e o esporte. Então isso já está contemplado para poder implementar. O que precisa é seriedade e que a direção, no caso a Secretaria de Educação, venha a colocar isso com mais ênfase, a disciplina, a prática. Então isso é importante. As escolas terem as condições também, o equipamento, o material para isso. E a parte de defesa pessoal proposto, pelo contrário, é um ambiente sadio, existe uma didática, existe um cuidado, ninguém sai ali atropelando, existe todo um processo de aprendizado. O cuidado é muito grande. Seria possível uma aula teórica, de repente, junto com as práticas de educação física, de psicologia, por exemplo? Então, sabe o que eu estava lembrando aqui? Eu dou aula de direito, né? Estou licenciada agora por causa do mandato. E por força da minha vivência, sempre estudando muito, eu já ensinava para os meus alunos que para a cabeça deles funcionarem, as cabeças funcionarem, era importante que eles fizessem atividade física, se possível, logo cedo, né? Eu brincava com eles assim, para irrigar o cérebro. Mas eu falava isso por me observar, né? Porque o dia que eu não conseguia fazer esporte de manhã, minha cabeça funcionava diferente. Então, eu falava por experiência própria. Depois, eu desenvolvi uma disciplina na USP, que está ligada com bioética, biodireito, e comecei a estudar neurociências. E encontrei vários textos de neurocientistas mostrando o impacto da educação, não da educação, da atividade física no cérebro e como a atividade física potencializa a capacidade de estudo. Olha que coisa interessante. Então, além dos efeitos benéficos todos que a gente está conversando desde o princípio, você pode, ao praticar esporte, ter um ganho nas disciplinas, vamos dizer assim, duras, vai? Né? No estudo da matemática, da química, da física, da biologia, do português. Entendeu? E isso está em textos de neurociência. Eu percebi intuitivamente, mas depois eu achei esses textos. Então a gente tem que buscar esses ganhos. Né? Hoje em dia tem criança, tem jovem, aí eu sou contra, tá? Eu sou contra. Tomando remédio para poder aprimorar capacidades intelectuais. Eu sou contra qualquer tipo de estímulo externo. Mas a gente tem estímulos, né? Vamos dizer assim, naturais, e vamos utilizá-los. Sim, o nosso cérebro é tão capaz, não é? Se adapta e resolve tudo, não é? Tem razão. Nós faremos um breve intervalo, rapidinho. Você que está acompanhando o Alesp Cidadania, fique com a gente. É rapidinho, não sai daí. Pois bem, pessoal, a Alesp Cidadania está de volta, hoje debatendo sobre a defesa pessoal de mulheres, principalmente de meninas, a educação da defesa pessoal nos ensinos fundamental e médio das escolas públicas do estado de São Paulo. A gente recebe aqui no nosso estúdio a deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB, também o grão-mestre Norberto Serrano Júnior. Ele é presidente fundador da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal, um artista aí das artes marciais. E também falamos com Mausler Paulinetti, que é profissional de educação física, secretário-geral do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Durante o intervalo, o Mausler trouxe aqui uma observação sobre ele costuma usar uma vez por semana, né, o metrô. Eu gostaria que o senhor contasse para os nossos telespectadores o que o senhor nos falou durante o intervalo, por favor. Então, de fazer alguma atividade também, caminhar, então pega o metrô, sobe escada, etc e tal. E já constatei, saindo da estação, moças chorando. E aí, preocupada, vai segurança para ver, etc e tal. O que tentaram? Abusar dentro do metrô desta jovem, adolescente. Então, aí eu fico pensando, e o segurança vai fazer o quê? Vai
fecha a porta, vai procurar quem é esse cara, ou até tentam pegar. Mas aí que vem a importância desse projeto de lei, porque essa pessoa preparada, ela dá uma cotovelada no cara, dá um soco no cara, enfrenta, porque ela vai ter segurança e não ser aquela pessoa frágil. Ela não precisa enfrentar, mas já inibe em algum gesto. Então isso é que a gente percebe. Então tem que acabar com isso. Eu vou pegar onda nessa fala do Mausler, porque durante a virada cultural eu usei também o transporte público, o metrô. E no retorno dos eventos, me deparei com uma torcida organizada de um time de futebol. E houve ali uma certa disputa entre torcidas dentro do metrô, e foi uma mulher que resolveu acabar com a discussão que estava ali a ser problema. Como é que foi isso aí? E ela foi no papo. Olha aí. Ela foi no papo, ela foi conversando, ela se impôs, com o corpo dela falou muito mais do que a fala dela. Uhum. Isso seria também um jeito de educação, de defesa pessoal? Sim. Acontece que existem 3 tipos de pessoas que procuram uma academia de luta. Vamos colocar assim. A primeira, ela não tem autoestima. Ela não consegue, ela se sente a última laranja lá, enfim, ela não vai. A segunda, ela é aqui, judia dessa aqui. É o instinto dela. Ela já tem uma autoestima muito alta. E o que acontece? Aí nós temos a terceira. A terceira, ela vai para uma academia de luta porque ela quer treinar, enfim, ela assiste filme, enfim, ela quer aprender. Mas nós vamos colocar, esse aqui, quando ele vai para uma academia de luta, no caso aqui a questão, a defesa pessoal, nós temos que fazer com que a autoestima dela cresça, que ela aprenda, consiga entender que o limite de um termina quando entra no limite do outro, direito. Né? E o outro, esse aqui tem que apanhar um pouquinho para abaixar a crista. Então é filosofia o tempo todo na luta, entendeu? É essa a ideia do porquê o treino. Sim, e aí diante disso tem aquela situação que perguntei no bloco anterior, se seria importante também junto com essa aula de defesa pessoal, um processo de educação psicológica também, deputada? Sim, contanto que não fique maçante, né? E contanto que não entre para esses modismos de vitimização. Porque eu acho que a gente tem que quebrar na educação da mulher a dinâmica da vitimização, né? Que aparece em várias searas, em especial na seara política. Então, assim, é muito comum a colega sobe na tribuna e já começa, não, porque eu sou mulher, porque... Então, assim, a gente tem que mudar esse foco. Né? Então, assim, às vezes eu sou um pouco agressiva até. Né? Porque os jornalistas que gostam de falar que a política é machista e tal, eles te fazem perguntas que não fazem para um político homem. Entendeu? É como se houvesse uma separação. Aí eu me nego a responder. E eles tomam um choque. Então tem que mudar, no lugar de ficar assim, não, olha, é porque fazem isso comigo porque eu sou mulher, não, você tem que virar. Então, desde pequenininha, minha preocupação com a questão psicológica, que eu acho super importante, desde que seja para fortalecer. Não para reforçar, não, porque olha, a sociedade é né? Porque a sociedade vai fazer isso com você, que é um pouco do que estão fazendo com os negros, estão fazendo com os homossexuais, Parece que a gente está vivendo numa dinâmica de vitimização e não de fortalecimento, sabe? É interessante isso, sim. É como se fosse... existem raízes, essas raízes elas são para que essa árvore seja forte. Lógico, entendeu? Você se fortalecer, criar autoestima, ocupar seu espaço, respeitando o outro, entendeu? Agora, no intervalo, ele estava contando da Coreia. Conta pra gente aqui. Eu fui bicampeão mundial em Seul em 91 e 93. E uma das coisas que me surpreendeu é que eu sou mestre de Taekwondo e mestre em Hapkido, né? Fundador da Confederação Brasileira de Hapkido. E fui bicampeão mundial em Hapkido. Na Coreia, os mestres, eles passam nas casas, eles tinham aquelas vans, aquelas bestas, né?
iam nas casas dos alunos, levavam eles já com a roupa, com o kimoninho e com os cadernos da escola, e todos eles, dentro do momento de treinamento, tinha pausa só para estudo. Então você via todo mundo com os cadernos, escrevendo, estudando, ou seja, você vê a relação dentro de um país como a Coreia, e que também na China, o Japão, também leva o mesmo procedimento. Isso está ligado à educação. Mas é muita diferença, né? É muita diferença. Gente, mas nós temos que chegar lá. Entendeu? É isso. Não podemos mais nos conformar com isso, com todo respeito. Não, mas é muita diferença. Não. Nós temos que olhar o que está melhor e ir naquele caminho. Né? Eu visitei essa semana, por coincidência, o Museu da Imigração Japonesa. Foi uma experiência incrível, porque você se depara com uma cultura que é diferente, mas que a gente pode se espelhar, que é a cultura de responsabilização pelo seu meio. Né? Eu até brinquei com os senhores que me receberam, que às vezes a gente vai num ambiente, numa escola, ligam no gabinete, não, a equipe de limpeza da escola não veio, está em greve, a escola está imunda. É da nossa cultura, mas eu tenho vontade de responder. Senhora, junta aí os alunos, junta os pais, vamos cuidar dessa escola. Quando eu estudei na escola estadual, lá no Tatuapé, Blanca Zuiker Simões, teve um mutirão, nós pintamos a escola. Né? Eu lembro que muitos coleguinhas pararam no meio, eu com a escada, eu fui até o final. Por quê? Porque eu acredito nessa filosofia de a gente tem que abraçar o que é nosso e construir junto, entendeu? Que é muito da filosofia oriental, que falta no brasileiro. Ah, mas... eu vou dar um exemplo. Eu tenho visitado os acolhimentos para adolescentes e tem os abrigos. Outro dia ligaram no gabinete. Não, mas os abrigos estão imundos, que as pessoas são retiradas das ruas e ninguém vai lá fazer limpeza. Eu falei, não, peraí. Por que eles não limpam? Não, mas tem que ter uma equipe. Gente, tem que mudar a cabeça, entendeu? Nós somos capazes, nós vamos cuidar, sabe? Tem que parar com isso de esperar alguém fazer alguma coisa por nós. E eu posso estar equivocada, a ideia da luta tem muito a ver com isso, né? Da sua responsabilidade. Eu acho que a gente só vai ganhar trazendo essa mentalidade para as nossas crianças. Eu quero um Brasil diferente lá na frente, entendeu? E é justamente sobre isso que quando eu falo assim, essa questão da diferença, quanta diferença? E é muita, e de fato a gente precisa, gente, a nossa terra é boa, rica, prover as nossas necessidades e somos muito melhores, podemos ser. Pegando uma parte, até quando falou de uma preparação a mais psicológica, o Brasil é um dos poucos países que existe essa legislação que regulamenta o profissional de educação física e que ele está preparado para, não só tecnicamente, transmitir os seus conhecimentos. Ele é preparado psicologicamente, tem conceito de sociologia, psicologia, anatomia. Então, nós temos um potencial de profissionais muito grande. Então, é o que a deputada falou, nós temos que começar, não tem que esperar. E não existe uma distância grande do universo, aí do Japão, Coreia, etc. Lá eles começaram, era uma cultura, nós temos que colocar essa cultura em prática. Profissionais nós temos, a melhor legislação nós temos para isso. O Conselho Regional, através do presidente Nelson Leme, que ele é muito impecável na qualidade, no atendimento aos profissionais, os membros, os conselheiros também, pessoas acadêmicas, pessoas voltadas ao segmento esportivo de alta qualidade, então eles procuram sempre estar de olho nisso. Então o Brasil não tem nada a desejar, principalmente o estado de São Paulo. Então se isso for implementado, vai ser um sucesso, porque tanto a profissão ela está anos-luz na frente, como também as entidades que administram o esporte na sua modalidade também muito bem enraizada. Agora, grão-mestre, como é que pode ser feita e como é feita a preparação para esses profissionais que poderiam atuar no ensino da defesa pessoal? Bom, de início nós começamos justamente a semana passada, houve esse casamento com o CREF, né? Vamos falar primeiro de São Paulo, né? E nós poderíamos
fornecer professores e em casamento, inclusive com as outras lutas, e lapidar os professores para essa modalidade em si, a defesa pessoal. Mas o Conselho Regional de Educação Física tem uma quantidade grande de professores e que também podem ser lapidados. Então a ideia é nós vamos formar eles num período vamos começar no período de 10 meses, para que eles possam já atuar nesse sentido, né? E aí vamos lapidando à medida do que for possível, porque não há material humano suficiente para isso também. Então nós temos que tentar encaixar as peças de acordo com for a demanda, né? Mas facilmente a gente coloca. Agora, deputada, durante o processo de criação do projeto de lei, como a senhora conversou com profissionais da educação física, professores que estão nas escolas, qual foi o sentimento, o que disseram sobre uma proposta dessa em sala de aula, ou melhor, né? As pessoas ficam um pouco assustadas com tudo que é novo, né? Mas assim, eu senti mais resistência da política do que das pessoas que estão no fronte. Pode assustar um pouquinho, mas assim, eu senti uma disposição, entendeu? Agora, na política foi como eu disse, tive resistência da esquerda, da direita, até esqueci de falar que o pessoal que é pró-arma se ofendeu também, porque na justificativa eu escrevi que para uma mulher que luta, né, nem é necessário arma, e aí o pessoal achou que eu estava contra as armas, e não, é porque são crimes que acontecem em regra numa situação de intimidade. Você não vai ficar o tempo inteiro portando uma arma, entendeu? Mas se você luta, suas pernas, em determinada situação, viram armas, né? Você, inclusive, aprende, a depender da modalidade, a utilizar o que está a teu dispor, entendeu? Ela falou uma coisa importante. Um lápis é uma arma em potencial. Então, necessariamente, nós estamos falando de uma escola primeiro, não estamos falando aqui de armas, né? Nós não somos nunca contra as armas, eu particularmente, tá? Porém, o conhecimento de uso delas é importantíssimo. Tem que ter um lado psicológico para ser trabalhado, tudo aí tem que ser feito. Agora, eu acho que agora é aprender primeiro a se defender sem armas. Existe um estudo na National Geographic das 10 armas mais letais no mundo. Aí começa lá o arco e flecha, a espada, aí começa a AK-47, a .50. Nós vamos entrando em armas, né, mísseis, enfim. E aí, quem está em primeiro lugar? O homem nas artes marciais. Porque é ele que vai lapidar, que vai estar completo nessa história. Então, nós não estamos excluindo as armas dessa história, não, sabe? Mas tem que ter um conhecimento para lidar com elas, tá? Ao qual nós que damos treinamento, inclusive, para as áreas militares, eles também precisam a parte de defesa pessoal para poder complementar essa ideia. Porque não é só carregar uma arma, né? Então tem todo um porquê nessa história. E menor de idade não pode ter arma. Então, por isso é importante ter o treinamento, porque a legislação não permite menor de idade possuir arma. Então, ela tem que ter uma experiência, um conhecimento de uma modalidade de defesa pessoal para poder se proteger. Na escola, em casa, andando, no transporte. Então, parabéns, deputada. Tem que ter realmente iniciativas e pôr em prática. Deputada, a senhora já praticou defesa pessoal? Eu fiz um tempo de Krav Maga, fiz algumas aulas soltas de Muay Thai. Muay Thai tem que ter fôlego, né? Mas o Krav Maga foi muito interessante, só que por força do mandato, que a gente não tem horário aqui, né? Eu não consegui seguir com essa modalidade. Aí faço outros esportes, mas não luta. Mas eu fiz um tempo, sim. Mas foi o que o senhor falou, quando eu comecei adulta, é diferente. Entendeu? Quando você começa adulta, é diferente. Quando você... É que as pessoas elas têm que acreditar que nunca é tarde. Mas eu acho que se começar de pequenininho, o efeito é maior, né? Olha, você sabe o que eu ensino? Eu ensino um indivíduo sentado numa cadeira de rodas a torcer um cara inteirinho em pé. Ou seja, ele sendo agredido e ele
como ele vai torcer, como ele vai se defender numa cadeira de rodas. Então nunca é tarde. Um senhor de idade, nossa, a agressão contra ele é muito grande. Então tudo isso não existe uma idade. É lógico que uma criança, eu comecei tinha 9 anos de idade, né? Então meus filhos fazem, eu não tenho como não fazer. É muito gostoso, é prazeroso você ir treinar. E não existe essa coisa de que vai se machucar. Você se machuca, você atravessando a rua, você tropeça, quebra o pé. Quantas pessoas não sabem cair e quebram a bacia, partem o pescoço, sabe? Porque não souberam cair. Não, isso é legal, a gente aprende a cair. Tem Parece tudo isso. brincadeira, mas a gente aprende a cair, entendeu? Sim. E é interessante, porque na vida a gente vai cair muitas vezes. Muito. Em todos os sentidos. Né? Então tem que aprender que cai, mas pode levantar. Né? A deputada falou sobre Krav Maga. Existe alguma determinada luta importante para a defesa pessoal? Todas são importantes? Cada uma tem um jeito que... Todas são importantes. Eu digo isso porque eu tenho só de karatê, eu tenho 20 anos. Né? Então, toda luta ela tem uma específica, um momento específico numa defesa pessoal. Porém, umas elas isolam uma situação, outras isolam outra. Então, isso, na defesa pessoal você precisa de um conjunto. Tá? Você não pode ter só uma situação, senão você corre o risco grave. Né? Não, todas elas têm um motivo para a defesa, mas isolam algumas coisas. Um tempo de formação, qual seria para a defesa pessoal? Olha, na verdade, vamos falar, na defesa pessoal ou na arte marcial? Eu tenho faixa preta, que nunca viu luta na vida, com 2 anos pegou a faixa preta, no 3º ano foi campeão mundial em 93 em Seul, na Coreia. Eu tenho faixa vermelha que está há 20 anos na vermelha e não sai dela. Então, isso é complexo, tá? O que nós vamos fazer parece uma utopia, mas na verdade é resumir de uma forma prática. Aí, por isso que nós pensamos nos professores de educação física, porque eles, inclusive, já estão dentro das escolas. Essa foi o início da ideia. E formar eles num período de 10 meses naquilo que é necessário para a lógica. Naquilo que é necessário para a lógica, na defesa pessoal. Poxa, olha, independentemente de lei, eu espero que essa parceria caminhe. Amém. Porque eu acredito que nós somos capazes, independentemente de quaisquer leis, entendeu? Até eu acho que o grande papel do parlamentar não é nem fazer lei boa, é impedir as ruins. Né? Então, se essa parceria andar, né, com ou sem lei, eu vou ficar muito feliz. Essa notícia eu não tinha. Né? Então eu agradeço receber de primeira mão essa notícia. E eu acho até interessante, quais são as observações da senhora em relação a isso, porque o que está acontecendo hoje aqui no Lesp Cidadania, na verdade, é um encontro muito importante. Sim. E que para casa... Né? Foi você que nos viabilizou esse toda encontro. A nossa equipe, interessante porque isso pode fomentar na própria casa esse ressurgimento para que essa lei, de fato, esse projeto... É legal, por exemplo, né? O que eu aprendi aqui dentro do parlamento? Que todos os colegas são importantes. Então, de repente, né, até, às vezes quando um colega está contra um projeto meu, eu falo, tira meu nome, entendeu? Bota o seu, bota de outro. Então, assim, despersonalizar. Eu acho que na medida em que essa parceria está nascendo, talvez buscar outros parceiros de diversas ideologias, entendeu? Quiçá conversar com os pré-candidatos aí ao governo, para o cara já ir pensando o seu programa de governo com essa ideia. Aliás, vou começar a fazer isso já. Mas eu acho que é legal se não partir de alguém que está na política. Né? Por exemplo, eu agora aprendi uma coisa interessante. Já aconteceu de jornalista me ligar, não, preciso ouvir uma professora de direito sobre tal tema. Aí eu começo a falar, que, poxa, eu conheço. Não, mas não pode ser política. Olha que coisa interessante. Então, às vezes, se parte uma iniciativa, né, de alguém que está na política, a reação é outra. Mas se sai essa parceria, né, dos conselhos, dos grupos, ou seja, de quem não está na política, pode ser abraçado de maneira diferente. Então, peço a Deus que frutifique. Sabe o que é mais gratificante na arte marcial? Que uma das coisas que a gente tenta ensinar ao máximo, a primeira coisa, é a humildade.
E eu vejo uma humildade na fala dela com relação à parceria com os outros deputados, enfim, que eles entendam a situação. Ela é crítica para as crianças, sabe? Para os adultos já é crítico, as mulheres sofrem barbaramente. Imagina essas meninas que estão aí. É muito ruim. E aproveitando isso, a deputada estimulando esse entendimento, o Conselho Regional, através dos seus conselheiros e o presidente, ele estimula o convênio com as entidades de administração, que são as federações e confederações, de qualquer modalidade. Então, existe, já é em andamento esse processo, como o mestre Norberto nos visitou, entre outros presidentes, para justamente engrandecer e levar a qualidade com responsabilidade ao cidadão. Então, o Conselho Regional de Educação Física, através do presidente Nelson, que eu a convido, a deputada, a nos visitar, vão entender e estimular esses convênios para dar a segurança devida e sempre tendo o profissional de educação física, com os treinamentos que cada modalidade pode oferecer, porque isso é individual do profissional. Olha, eu quero aprender, porque ele já tem a sua formação e vai agregar valor, conhecendo defesa pessoal, conhecendo o karatê, conhecendo o vôlei, se especializando em basquete. Isso é de suma importância. E é isso que o Conselho Regional de Educação Física tem proposto. Muito bem. Eu vou. Olha, eu vejo que... Ela está convidada. Eu vejo que está nascendo algo muito importante aqui no Alesp Cidadania de hoje. Oh, graças a você. A nossa graças a equipe, você. a todos nós, a vocês que pensam, que fazem acontecer. Sem dúvida, a nossa sociedade precisa muito do trabalho de todos vocês para que essa sociedade seja melhor, seja mais defensiva. Não é importante? Que bom. Olha, você que está acompanhando a Alesp Cidadania de hoje, a gente já está quase no finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer a participação, então, do profissional de Educação Física, o secretário-geral do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, Mausler Paulinetti. Muito obrigado pela sua presença. As suas considerações finais, por favor. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos os telespectadores, pessoas que acompanham a Assembleia Legislativa, os seus deputados, e tenho a certeza que hoje nesse debate eu saio com um pouco mais da forma de conhecimento de quando eu entrei. E a deputada Janaína Pascoal é muito determinada, isso nos surpreende pela sua forma de conduzir o seu mandato, e isso é importante, a preocupação. E nós, o Conselho Regional, estamos sempre à disposição de poder servir a sociedade com qualidade e com responsabilidade. Então, agradeço, Arthur, e ao mestre Norberto e à deputada Janaína pelo convite. Que bom. Quero agradecer também o presidente fundador da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal, grão-mestre Norberto Serrano Júnior. Que bom conhecer o senhor. O prazer foi meu, Arthur, ao programa. E o prazer de estar com um parceiro aqui que é meu já há muitos e muitos anos, estamos juntos nessa jornada, né? E o prazer de estar com a deputada e que esperemos que consigamos chegar a um denominador nessa história, né? Que da bom. nossa parte, estamos aqui para ajudar. Que bom. Deputada Janaína Pascoal, olha, um prazer estar com a senhora Honra aqui. minha. Que bom, que bom. Parabéns pelo projeto de lei e que se faça valer a pena também. Muito obrigada para o pessoal que está aí acompanhando. Coloca o esporte na tua vida, coloca atividade física, coloca disciplina, né? Você só vai ganhar, entendeu? Né? Você só vai ganhar tomando as rédeas da tua vida. Seja você homem, seja mulher, né? Sendo mulher mais, mas sendo homem, sendo mulher, não importa. Toma as rédeas, né? A atividade física faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Que bom. Muito obrigado, então, pela presença dos senhores três. E você que está aí do outro lado, ficou com vontade da defesa pessoal? Você, mulher, não perca tempo, procure lá a defesa pessoal. Certamente o nosso estado será muito melhor. Muito obrigado pela sua audiência. Meu forte abraço para você. Até o nosso próximo encontro.